Irmãos, graças a paz, tudo bem? Abre aí, por favor, Mateus 6, 24. Mateus 6, nós vamos ler só o versículo 24. Vou abrir aqui na minha. Texto conhecido. Você achou? Diz amém. Acho que ainda não, né? Irmãos, o nosso apóstolo e toda a liderança dessa casa aqui, eles estabeleceram, se você estava aqui domingo, o Cris pegou uma mensagem, as 10 resoluções, né, as 10 firmes resoluções para esse ano. 9, né? Achei que estava prestando atenção. As 9 firmes resoluções. E a tendência é que a cada quinta-feira se toque em uma delas. Tá bom? Ele me pediu para que eu falasse da segunda hoje. E assim, ó, antes de falar da resolução propriamente, assim, ó, por que nós desejamos isso? Em primeira instância, assim, ó, irmãos, é para que, vivendo dessa maneira, nós tenhamos mais experiências com Deus. E quando eu digo assim que nós tenhamos mais experiência com Deus, é que nós saiamos da dimensão de viver no natural e comecemos, de fato, como filhos de Deus, a experimentar o sobrenatural de Deus. Deixa eu dar um exemplo para você, que é um versículo muito conhecido, que certamente você já leu. O Salmo de número 1 tem uma parte lá que diz assim, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e todo aquele negócio que a gente sabe, porque ele será, a promessa para quem medita na lei do Senhor dia e noite, é o seguinte, ó, ele será como árvore plantada junto a ribeiros, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto faz prospera. Amém? Você está junto comigo aqui ainda, né? Agora, presta atenção, uma coisa que uma vez me chamaram a atenção. Você conhece alguma árvore que a folha não cai? Você conhece? Eu não conheço. Porque o cair da folha de uma árvore não necessariamente determina a saúde dessa árvore. Uma árvore saudável, no outono, a folha cai. Aliás, os estudiosos vão dizer que o cair da folha é o que a árvore precisa para renovar as folhas delas e tudo mais. Porém, o Salmo de número 1 diz que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, ele é como uma árvore que a folha não cai. Então, o que eu aprendo aqui? O natural de uma árvore é a folha cair. Esse é o natural. Não quer dizer que se a árvore está boa ou está ruim. Tem nada a ver com qualidade, saúde. Tem nada a ver com isso aí. Tem a ver com naturalidade. Mas aquele, comparado, que medita na lei do Senhor, as folhas não caem. Por quê? O que eu aprendo aqui? Porque aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, ele não vive o natural, ele vive o sobrenatural. E eu acredito que é isso que essas firmes resoluções trarão no nosso coração. Quantos entendem isso? Trarão no nosso ano, trarão experiências que vão transcender o natural, que vão para além daquilo que dá para pegar, aquilo que dá para contar, aquilo que dá para colocar em palavras. A árvore, a folha não caindo. Faz sentido isso na sua cabeça ou não? Beleza? Então, vamos lá, então. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Ó, a firme resolução é que nós temos que colocar a nossa casa em ordem. Essa é a segunda. Colocar a nossa casa em ordem. Casamento, filhos, dinheiro, gastos, esse é o tópico. Deixa eu voltar só um pouco aqui. A Bíblia, irmãos, é o único livro que ele é polissêmico. Deixa eu tentar explicar isso o mais claro que eu consegui, para você pegar a mesma linha de raciocínio que eu, antes da gente entrar aqui. A Bíblia é o único livro polissêmico. O que significa polissêmico? Poli, muitos, e sêmico vem de sentido. O que é isso? A Bíblia, ela consegue, em um mesmo texto, ter vários sentidos. E todos eles estão corretos se fizerem coro entre si.
Deixa eu exemplificar, vai ficar melhor para você. Na sua Bíblia tem assim, ó, um versículo lá escrito assim, ó, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então a gente lê aquilo lá e parece o quê? Parece que o texto está querendo dizer que se você crê em Jesus, toda a sua família que não conhece a Deus, eles vão conhecer a Deus e ir para o céu. Não é isso que parece que o texto está dizendo? Então, é isso aí. Eu não sou louco de dizer que não é. Porém, não é só isso. Esse texto também está relacionado ao fato que em Atos capítulo 16, é Paulo preso lá na cadeia, que ele e o Silas canta, aquela música Terremoto da irmã, que a irmã gravou, né? Terremoto, é aquela música lá. Quando o terremoto acontece, no capítulo 16, no começo, e as cadeias se abrem, obviamente, o carcereiro falou o quê? A cadeia abriu, o que aconteceu? Todo mundo fugiu. Naquela época tinha uma regra, uma lei. Se um preso fugisse, o carcereiro pagava a vida do preso com a vida dele e a vida da família dele. Se um preso fugiu, você vai morrer e sua casa vai morrer também. Então, quando o Paulo vê que o carcereiro saca da espada, porque cadeia lá não tinha energia na época, terremoto, ficou tudo escuro, cadeia, o cara falou, morre. Ele pega a espada e vai se jogar sobre a espada. Você lê os versículos antes, você vai ver que é isso que está acontecendo. E daí o Paulo fala assim para ele, não se mata. Crê no Senhor Jesus e será salvo da morte, você e a sua casa. Por quê? Porque nenhum dos presos fugiram. Faz sentido isso na sua cabeça? Então isso que, Deus, salva minha família, isso é verdade, mas se nós não tivermos cuidado, nós acreditamos que aquilo é uma promessa, mas aquilo não é uma promessa, aquilo é uma passagem histórica. Faz sentido isso na sua cabeça? Estamos juntos aqui? Beleza. Por quê? Quando eu for falar aqui agora, o que é experiência, o que é viver no sobrenatural, antes de entrar no tópico, eu não quero ser arrogante e muito menos burro em dizer para você que você vai viver experiência com Deus esse ano, é necessariamente passar por esses 3 tópicos que eu vou dizer aqui. Eu não posso ser petulante a esse modo. Dizer que qualquer coisa fora disso aqui que eu disser, não é experiência com Deus. Eu não farei isso. Porém, eu acredito de todo o coração que uma genuína experiência com Deus, cedo ou tarde, vai passar por isso aqui que eu vou falar. Amém ou não? Você está junto comigo aqui ainda? Estou conseguindo ser claro? Então, beleza. Então, vamos para frente. Em primeira instância, eu acredito que o que nós temos que viver esse ano de 2019, praticando as firmes resoluções que o nosso apóstolo trouxe da parte de Deus para nós, em primeiro lugar, é tomar uma consciência profunda do nosso pecado. Eu acredito honestamente que não tem como nós vivermos uma experiência com Deus sem antes nós olharmos para nós e vermos com clareza o quão miserável pecador nós somos. Eu desconfio de gente que quanto mais ora, e me perdoa a expressão, mais idiota fica. Sabe esse tipo de pessoa? Que quanto mais parece que se aproxima de Deus e julga para si ter tido experiência com Deus, mais orgulhosa essa pessoa fica. Eu acredito que isso não tem nada a ver com a experiência genuína com Deus. Porque perceba só uma coisa na Bíblia. Paulo, quando se converte, ele escreve uma carta. E nessa carta que ele escreve assim, eu sou o menor de todos os apóstolos. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, André, esses caras, tudo aí. Paulo foi o 13º. Ele falou assim, sabe esses caras, sabe os 12? Eu sou o menor. Fala uma lista aí e me coloca em 13º. Primeira carta que Paulo escreve. Depois de 10 anos andando com Jesus, Paulo escreve uma outra carta. Ele já escreveu várias aqui no caminho. Mas ele escreve uma outra. E nessa outra ele escreve assim, eu sou o menor de todos os santos. Perceba, assim que Paulo se converte, Deus fala com ele, cai do cavalo, tudo aquilo lá, ele fala dos apóstolos, sou o menor. Pretensa humildade. Mas depois de andar mais com Jesus, Paulo fala uma coisa diferente. Fala assim, sabe os apóstolos? Então, não sou o menor dos apóstolos, não. Eu sou o menor dos crentes. Pode pegar os crentes e tudo aí, eu sou o menor deles. Quando Paulo está prestes a morrer, já está preso em Roma, já vai ser sentenciado, vai ser julgado, sentenciado, vai perder a cabeça. Paulo está lá, ele escreve a última carta que ele escreve, carta de 2 Timóteo. É a última carta que ele escreve. E nessa carta ele escreve um versículo que diz assim,
essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Sou o príncipe, perceba, irmão, nós estamos falando de apóstolo Paulo, amém? Estamos falando do Zé, ali da esquina. Ele se converte e escreve, menor dos apóstolos. Depois de anos andando com Jesus, ele fala o menor dos santos. E no final da vida dele, de uma vida com Jesus, entrega o ministério. Eu falei, Paulo, o que você tem para dizer a respeito das suas experiências com Deus? Ele falou, o que eu tenho para dizer? Tem para dizer que pode pegar qualquer pecador que você conhece aí. Eu sou o mais miserável. Porque as minhas experiências com Deus, irmão, quanto mais próximo a gente está do perfeito, mais as nossas imperfeições aparecem, né? Isso é tão claro. Portanto, se eu estou tendo experiências com Deus, e ao invés de a humildade está sendo gerada no meu coração, o que está sendo gerado no meu coração é exatamente o contrário, é bem provável que a minha experiência não seja com o Deus de fato verdadeiro. Porque se eu estou achando que eu estou subindo, com quem que eu estou me comparando? Amém? Faz sentido isso aí na sua cabeça? Então, aqui, em primeira instância, o que nós desejamos para o ano, tentar ser o mais cíclico possível para ficar claro. Nesse ano de 2009, praticando as firmes resoluções, nós tenhamos experiência com Deus e vivamos o sobrenatural. Qual é o termômetro? Dá uma olhadinha para ver se seu coração está orgulhoso ou quebrantado. Orgulhoso, cai de joelho e fala, Deus, com quem será que eu estou tendo essa experiência? Porque eu estou achando que eu estou ficando melhor, ao invés de ver mais ainda o quanto eu sou pior. Amém? Beleza? Vamos seguir. Porque, de novo, eu prometo a você ser rápido. Porém, também é verdade uma coisa. Se é verdade que eu duvido de pessoas que quanto mais oram, mais arrogante fica, também é verdade que no outro extremo aqui são pessoas que quanto mais vêm à igreja, quanto mais oram, quanto mais se prostram aos pés do Senhor, mais para baixo elas ficam. É como se dissesse assim, ó, ei, Deus falou com você? Falou. O que ele falou? Ele falou que eu não presto. Tá bom. O que mais? Não, mais nada, só isso aí mesmo. Ah, também eu não acredito. Porque eu acredito que a verdadeira experiência com o Senhor passa pelo lugar onde nós vemos o quão miserável nós somos, mas ao mesmo tempo, como diz a Escritura, Ele faz a ferida e depois Ele nos envolve num ambiente de amor e de graça que Ele nos tira de lá. A verdadeira experiência com o Senhor é aquela em que nós vemos o tamanho do buraco que a gente se enfiou, mas ao mesmo tempo a gente percebe o quão grande Ele é para nos tirar daquele buraco que nós estamos. Faz sentido isso na sua cabeça? Se você passar por aqui, então é verdade, eu não fico orgulhoso não. Quanto mais eu vou para a igreja, mais eu vejo que eu não presto. Mas e daí? Não, e daí nada não, eu vejo só que eu não presto mesmo, que eu não valho nada mesmo. Então, filho, então não. Então falta a você o segundo passo da experiência com o Senhor. O segundo passo da experiência, julgando que o primeiro é quando eu olho para mim e vejo que eu não presto, o segundo é quando eu olho para Ele e vejo que Ele é grande. Se eu der apenas e tão somente esse primeiro passo de olhar para mim, eu entrarei em um ciclo de autocomiseração, que isso não vai me levar a lugar nenhum também. E tudo que nós desejamos para esse ano de 2019 na sua vida, não é que você olhe para o princípio número 1, que fala, coloque Deus sobre todas as coisas. Falei, não coloco. Vamos pular isso, que nem prova no Enem que você faz, essa que eu não vou responder não, respondo no final. Daí quando deixa eu ver lá, que a gente olha no segundo tópico, fala, colocar em ordem a nossa casa. Minha casa está bagunçada. E olha para o terceiro tópico, e fala, assim, qual que é o terceiro mesmo? Calma aí, está aqui. Determinar sobre o seu tempo. Eu não vou falar sobre ele não, mas é determinar sobre o seu tempo. Você fala, poxa vida, rapaz, eu gasto tempo jogando Candy Crush no celular e não... Essas resoluções não são para mostrar tão somente o quanto a gente está fora, mas é também e principalmente para que a gente olhe para o Senhor e veja que Ele é capaz de nos levar para esse lugar aqui. Amém ou não? Faz sentido isso na sua cabeça? Então, a experiência de fé, a experiência com o Senhor, ela toma corpo quando eu olho para mim e vejo que eu não posso. E após isso, eu olho para Ele e vejo que Ele pode por mim aquilo que eu não posso. E terceiro, e finalmente, a respeito disso aqui, o terceiro passo é quando após eu olhar para mim e ver que eu não posso olhar para Ele e ver que Ele pode, eu entrego a minha vida e as minhas decisões na mão dele.
Porque eu entendo que as minhas melhores ideias não vão me tirar do lugar onde eu estou. O terceiro passo é o lugar onde eu paro de lutar. O terceiro passo é o lugar onde eu paro de debater, é onde eu paro de tentar viver a vida ao meu jeito, ao meu modo, e começo a viver a vida ao modo dele. E mais do que isso, porque aqui nessa casa nós acreditamos nisso, é quando eu literalmente paro de viver a minha vida, e paro de usar o pronome meu, e deixo ele viver a vida dele através de mim, entendeu? Se você não passar por aqui, irmão, aí, me perdoa se a crítica é dura, aí não adiantou o arrepio. Aí não adiantou a visão, aí todas essas coisas almáticas, sentimentais, epidérmicas, essas coisas são coisas que poderiam ser geradas em qualquer outro lugar. Amém ou não? Faz sentido isso na sua cabeça? Então vamos continuar. Vamos lá. Beleza. Nesse terceiro passo, onde ele vive a vida dele através de mim, é muito importante isso, e eu ia pular, sorte que eu anotei, porque não é que agora que eu vi que ele pode e eu não posso, tomara que eu consiga explicar isso do jeito que está aqui, porque talvez eu não vou conseguir, mas não é que agora Deus é o meu modo operandi, porque afinal de contas eu não posso e ele pode, então Deus, dá uma forcinha aí. Não é que são as mesmas comidas com um garçom melhor que Jesus. Se trata de outros pratos. Faz sentido isso na sua cabeça? Não é que agora eu descobri, então, tudo que eu não consigo, Deus vai conseguir por mim. Não é isso aí. O terceiro passo é quando eu entrego toda a minha vida ao Senhor, e não são mais as minhas vontades. Irmão, experiência com Deus que não destrói a sua vontade e insere a vontade de Deus em você. Amém? Estamos juntos? Beleza, vamos seguir. Quais os frutos? Como identificar se o que nós passaremos no ano de 2019, e eu já vou falar já do dinheiro e da casa. O que nós passaremos em 2019 é de Deus. Tem a ver com Deus. Quais são os frutos que vão evidenciar isso aí? Primeiro, a pessoa se liberta da necessidade de viver de aparência. Irmão, se você tem uma experiência com o Senhor, fatalmente, a entrega da sua vida ao Senhor vai libertar você dessa necessidade maligna de ter que viver de aparência. Você com certeza já ouviu um versículo que diz assim, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Você já ouviu esse versículo? É um versículo extremamente conhecido, está nas campanhas das igrejas pentecostais da vida aí. É extremamente conhecido. Porém, o que nós não sabemos, alguns dos senhores imaginam que já sabem, eu descobri faz pouco tempo, é que o seguinte, quando está falando que a glória da segunda casa será maior que a primeira, essa casa é o templo de Deus, né? Não é mais o templo de Salomão, porque o templo de Salomão já foi derribado, é o templo que Zorobabel, está na época de Zorobabel, não é mais o templo de Salomão e todos aqueles caras lá. O templo de Salomão era um templo riquíssimo, de ouro, tudo era de ouro, de bronze, todo aquele negócio lá. Salomão era um reino muito rico. Você já deve ter listo que na época de Salomão, a prata não tinha valor no reino de Israel. Irmão, a prata, sabe essa pedra que você acha na rua assim, e chuta ela, não pega? Assim era a prata no reino de Israel. De tão rico que era o reinado de Salomão. Então ele faz aquele templo, a galera do mundo inteiro vinha ver aquele templo. É destruído aquele templo, e a galera reconstrói outro muitos anos depois. Quando reconstrói, os judeus olham para aquele templo e falam, ixi, mas isso aí está bem meia boca, né? Os nossos pais contavam a história de um templo para nós, que esse aí é de tijolo baiano. Isso aí é zoado, isso aí não dá não. Então vem o profeta e fala isso aí, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Por quê? Porque a glória da primeira casa está na aparência, é de ouro. Mas a glória da segunda casa será maior. Por que será maior? Porque não tem a ver com a aparência, tem a ver com o interior. Amém? Faz sentido isso na sua cabeça? Então, quem passa pela experiência com Deus, necessariamente vai entender que a glória,
quê da questão, o prazer da experiência não tem nada a ver com os outros, mas tem a ver com aquilo que acontece dentro de nós. Essa é a verdadeira e genuína experiência. Amém, você entendeu, né? Beleza? Vamos para frente, senão não consigo terminar. Irmãos, a Bíblia é o livro mais honesto de todos. A Bíblia é fogo. No livro de Atos, você não precisa abrir, mas no livro de Atos fala o quê? Que o José Barnabé, o José das Consolações, o cara é sensacional. O cara vendeu o terreno que ele tinha e entregou aos pés de Pedro, entregou aos pés dos apóstolos. A Bíblia, quando vai falar assim, ela escreve lá o José das Consolações. Você lê e você fica animado. Mas a Bíblia ela é tão honesta, ela vai para além das aparências, que logo no capítulo 5 ela deixa claro, mas pensa que na igreja era só o José das Consolações que tinha? Tinha o Ananias e Safira também. Deixa eu contar a história deles para você vai ver só. É como se a Bíblia ela faz questão de não esconder nada. Você entende isso aí? Fala assim, tinha gente boa, tinha, mas tinha o falso profeta, tinha falso mestre, tinha tudo essa tranqueirada aqui também. A Bíblia não é um livro pintados de herói. Irmão, depois de Jesus, só Davi tem mais lugar na Bíblia que Jesus. 51 capítulos falam de Davi. Davi é o homem mais importante na Bíblia que tem mais espaço depois de Jesus. E quando a Bíblia vai falar do cara mais importante que tem mais espaço, a Bíblia não esconde nada. Coloca o dia que ele matou Golias, mas ela deixa claro para nós, não foi só de acerto que viveu Davi não. Teve esse dia aqui também, Lê o capítulo 11 para você ver o que vai dar. Não lê só o 16 do primeiro livro não, lê o 11 do segundo, você vai ver onde é que ele chegou. Faz sentido isso na sua cabeça? A Bíblia ela não quer pintar ninguém de herói. Ela fala, a glória não está na aparência de quem vai falar, quem não vai falar. As experiências, elas são internas. É isso que nós desejamos para mim e para você esse ano de 2009. Experiências pessoais, internas, que vão para além de se os outros viram ou não, que a gente pulou e a gente cantou e a gente... Amém? Estamos juntos? Beleza. Vamos para frente. Se a Bíblia não esconde nada, por que eu esconderia, não é mesmo? Segundo, eu prometo que eu estou terminando já. Só aguenta comigo. Eu me liberto da necessidade de pôr Deus à prova. Se é verdade que uma verdadeira experiência com o Senhor gera em mim um fruto de me libertar da necessidade da aparência, também é verdade que me liberta da necessidade de colocar Deus à prova. E aqui eu não vou gastar tempo, porque eu já falei isso aqui. Mas eu vou só lembrar, e o Cristo também já falou, e muito melhor que eu, quando o diabo chega para Jesus, na tentação de Mateus capítulo 4 do deserto, ele não fala, se você tem poder, transforme essas pedras em pães. A pergunta é, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Nós já aprendemos aqui nesse lugar que a tentação de Jesus tem a ver com identidade e não com poder. Amém? Estamos nessa mesma página, né? Então, quando a minha experiência é de fato com o Senhor, eu me torno alguém que transcende essa mania que todo ser humano tem de colocar Deus à prova, como por exemplo, por que a minha vida está dando errado, por que isso está acontecendo, por que está acontecendo isso lá em casa, por que eu estou doente, por que eu estou desempregado, como se eu estar desempregado é uma prova de que Deus não cuida de mim. Faz sentido isso na sua cabeça? Quanto mais experiência com Deus nós tivermos em 2019 através dessas firmes resoluções, mais... nem aí, dando de ombros, nós vamos estar para situações e para circunstâncias, porque nós não seremos pessoas circunstanciais, nós seremos pessoas que têm experiências internas com o Senhor, que sabe que Ele não precisa provar nada para nós, ou na doença, ou na saúde, ou no desemprego, ou com o bolso cheio, amém ou não? Tá aí. É aqui que a gente tem que chegar. Irmão, parênteses aqui, essa é a minha maior luta, e tem sido sobre isso que eu não tenho parado de orar. Fala, Deus, me liberta dessa mania que eu tenho de dar risada quando o Senhor me abençoa. E olhar para cima com um olhar desconfiado quando as coisas não saem do jeito que eu gostaria que saísse. Irmão, se a gente for honesto o suficiente, tirando você que é uma bênção, o restante de nós é circunstancial. E isso é ser extremamente carnal, isso é ser tudo o que a experiência de Deus quer gerar em nós, ao contrário. Amém? Vamos embora, senão eu não consigo terminar.
Ah, tá. Não, tem mais uma coisa desse aqui. Eu também já disse isso aqui. Lembra do Salmo 23, que fala que guia-me por verdes pastos, faz-me deitar. Como é mesmo? Guia-me mansamente a águas tranquilas e faz-me deitar em pastos verdejantes. Também já expliquei isso aqui, vou explicar de novo rapidinho, só para quem não estava. A ovelha é um animal que ela é uma draga para comer. Diferente da vaca, nós tivemos uma vaca lá no lugar onde eu trabalho, é sítio, né? E nós tivemos uma vaca lá. Depois nós tivemos que... Ela não estava mais lá. Mas só que enquanto a gente tinha, a gente não precisava pagar ninguém para cortar a grama. Sabe por que a gente aprendeu? A vaca, ela come a grama, e na hora que chega assim, rentinho assim da raiz, ela para de comer, e ela vai comer em outro lugar. É como se ela pensasse assim, o quê? Eu vou comer aqui, depois vai crescer de novo, e eu tenho sempre alimento para mim. Olha para você ver como que a vaca é, a ovelha não é. Por isso o pastor de ovelha é nômade. Ele tem que ficar num lugar, depois ele tem que ficar no... Porque a ovelha, ela come a grama. E se você não tirar ela come a terra, e ela engole a terra, e ela enfia a cara na terra, e ela pensa que é avestruz. Sei lá o que acontece com a ovelha. Ela come a terra, sufocar e morrer. Então, quando o salmista diz assim, ó, deitar-me faz em verdes pastos, o salmista está falando assim, ó, ovelha que é ovelha não se satisfaz nunca, quer sempre comer mais. Mas quando nós nos tornamos ovelhas do bom pastor, ele gera uma satisfação na nossa alma, de maneira que a gente consegue deitar em verdes pastos e dizer, tá bom, para mim chega. Faz sentido na sua cabeça? Só mais um exemplo. Quando a gente lê lá o Gênesis 1, que Deus está criando o mundo, a gente lê assim, ó, que Deus criou os pássaros. Daí, no segundo dia, e viu Deus que era bom. Daí, lá, o quarto dia, Deus criou não sei o quê. Terceiro, ele não criou os passos, né? Eu sempre confundo. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. O que a gente pensa quando a gente lê esse texto? Que Deus olhou e falou assim, ó, bom, viu Deus que era bom, bom de qualidade. Mas, irmão, Deus é bom, Deus não faz nada mal. Aquele bom no hebraico não é um bom de qualidade. Aquele bom no hebraico é um bom de suficiente. É igual você vai na churrascaria, e alguns demoram mais para falar isso, né, Pedro? Mas, em determinado momento, todos nós olhamos para o garçom e falamos assim, não, mano, tá bom. Chega. Irmão, Deus é uma explosão de conhecimento. Deus é uma explosão de sabedoria. A sabedoria de Deus é infinita. Deus criou tantos passos, azul, verde, amarelo, cor de abóbora. Deus criou um monte, com bico, sem bico, o que voa, o que anda. Uma hora Deus olhou e falou assim, mano, tá bom. Porque se Deus não fala, tá bom, Deus estava criando pássaro até hoje no quarto dia. Você entendeu isso aí? Interessante. O nosso pai sabe a hora de dizer tá bom. Mas a gente, como filho, não sabe a hora de dizer tá bom. A gente não para. A gente quer arrumar um tênis, arrumar um carro, arrumar um negócio. Mais um. Isso aqui é exatamente o contrário de onde a experiência com Deus tem que nos levar. Faz sentido isso na sua cabeça? Amém? Vamos seguir. Terceiro. Se é verdade que eu me liberto da necessidade de viver por aparência, eu também me liberto da escravidão da circunstância. Terceiro e último. A minha experiência com Deus deve necessariamente me fazer sair de lá amando mais a Deus. E deixa eu explorar isso aqui um pouquinho mais para você entender. Vamos para o outro lado da moeda primeiro. Como é que o ímpio ama o mundo? Como é que o ímpio ama o pecado? Você nunca viu um ímpio acordar de manhã? E quando eu digo eu nunca vi, inclusive olhando no espelho, eu nunca vi acordar e falar, puxa vida, rapaz, eu vou ter que pecar hoje. Não queria não, mas como eu sou pecador, vou ter que ir lá pecar, fazer o quê, né? É a minha função. O pecar para o ímpio que ama o mundo não é um esforço. O pecar para o ímpio que ama o mundo é um simplesmente fluir de tudo aquilo que está dentro dele. Faz sentido isso, não é? Agora nós vemos para o Senhor e dizemos que amamos ao Senhor, mas as coisas que geram prazer em Deus são um sacrifício para nós. Entende como isso... Ué, calma aí. Se o ímpio ama o mundo e não faz força, o Cris já cansou já foi até o tutano dessa questão, quem ama não faz conta, quem ama não mede esforços, quem ama anda quilômetros só para ver, ele já deu exemplo aqui, que é sair de baiquinha aí, não sei o quê. Ué, se quem ama não mede esforços, a nossa experiência com o Senhor, nós dizemos que estamos amando a Deus, mas ler uma Bíblia é um sacrifício, orar é um sacrifício, vir para a igreja é um sacrifício, então que tipo de amor é esse? As experiências que nós desejamos para o ano de 2019 é uma experiência que quando você sair dela, você vai sair de lá amando ao Senhor naturalmente.
amando ao Senhor, fluindo dentro de você o amor pelas coisas de Deus. Faz sentido isso na sua cabeça? Você dizer para mim que teve experiência com Deus e você não sai de lá amando a Deus, irmão, de verdade, ó, sabe qual é a diferença entre o ímpio e nós que somos regenerados? Não é uma lista de coisas que o ímpio pode fazer e nós não podemos fazer. Presta atenção nisso. A diferença entre eu e o ímpio não é que ele pode e eu não pode, e eu não posso. A diferença entre a mim e o ímpio é que ele quer e eu não quero. Porque o meu encontro com o Senhor mudou o meu querer. O meu encontro com o Senhor não mudou o meu comportamento, mudou o meu sentimento em relação àquilo lá. Porque não fazer, porque eu vou para o inferno, não é amor, é medo. Faz sentido isso na sua cabeça? Aqui eu vou citar uma coisa que o apóstolo Lincoln disse lá no Retiro dos Homens. Ele disse assim, ó, o povo de Israel odiava o Egito. O povo de Israel odiava o faraó, mas amava a comida. E veja se não é isso que muitos cristãos que amam a Deus dizem. Eu odeio o mundo, mas amo os pratos que o mundo me dá. Tem alguma coisa errada. Em 2019, essas firmes resoluções têm que levar-nos a um lugar onde os meus quereres foram transformados. E não uma lista de coisas que o Cris dá. Amém ou não? Faz sentido isso na sua cabeça? Vamos seguir. É bom deixar claro que a minha experiência com Deus não me transfigura em um anjo. Eu não saio daqui para nunca mais fazer. Eu saio daqui para não querer. Um dia que perguntaram, você vive tudo aquilo que prega? Um pastor respondeu, não. Mas se tem alguém que fica triste por não conseguir viver tudo aquilo que prega, esse alguém sou eu. Deixa eu dar um exemplo para você de narcóticos anônimos. Quando alguém está limpo, usou, bebeu, fumou, ele fez alguma coisa que não podia ter feito. E ele volta para a sala. Sala é o grupo de ajuda. E ele senta lá com aquela cara de, né, puxa vida, fiz de novo. O coordenador, ele tem uma orientação do comitê geral. A orientação para o coordenador é o seguinte, para tudo, olha para o cara e pergunta, irmão, você usou? E ele deve ser honesto, porque senão não tem cura. Ele fala, usei, cara. Se ele admitir, a próxima pergunta é a seguinte, você está triste? A resposta dele, se for positiva, dizendo, puta, cara, eu estou me sentindo um lixo, cara. Se a resposta dele for afirmativa para a pergunta, você está triste? O que o coordenador é orientado a fazer é abraçá-lo e dizer parabéns. Porque o dia que você usar e nem triste ficar mais, daí nós tem um problema grave. Porque o fato de você ainda estar convivendo com isso, e isso não fazer bem para você, é um bom sinal, não é um mau sinal. Faz sentido isso? Vamos transferir isso para nós que não usa droga aqui, graças a Deus, nem vamos usar. Vamos transferir isso para nós. O negócio não é se a gente faz ou não faz. Porque enquanto nós aqui tivermos, nós faremos, irmão. Que não tem super-herói. O problema é se a gente gosta ou não gosta. É se depois de fazer, a gente continua a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Porque Paulo, esse que eu dei o exemplo, ele também escreve lá em Romanos, ele escreve assim, ó, cara, miserável homem que eu sou. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, isso aí eu vivo fazendo. E todo mundo pega esse versículo, tá vendo? Até Paulo fazia, mas o que ele está ensinando nesse texto não é que ele fazia. A lição verdadeira desse texto é que ele ficava triste porque continuava fazendo. Amém ou não? Estamos juntos? Vamos para frente. Agora eu vou falar vou colocar em ordem. Estou terminando já. Ó, uma das áreas com certeza que se você não colocar no lugar, vai bagunçar você, e se eu não colocar no lugar rápido, vai me bagunçar, é a nossa casa. Então, eu vou falar o que eu penso a respeito de dinheiro, tá bom? E eu vou terminar. E eu vou deixar filhos e casamento para quem tem filhos e para quem tem mais tempo de casado. Beleza? Então eu vou falar... Não que eu tenha bastante tempo de dinheiro, né? Coitado. Ó, eu vou falar só o que eu aprendi, tá bom? A respeito do dinheiro. Isso aqui é literalmente o que eu aprendi. Eu estou dividindo com você algo que alguém dividiu comigo, não tem nada a ver com revelação, que eu estava orando, não tem nada a ver. Tem vergonha nenhuma de falar para você. Vou dividir porque eu achei importante. Se um dia eu descobrir, você descobrir isso também. Você já sabe, você ouve de novo aí.
Irmão, o texto que nós lemos, enfim, eu vou ler, né? Parece que eu li só a pretexto, né? Mas o texto que nós lemos diz assim, ó, você não pode servir a dois senhores, porque ou você vai servir a Deus, desprezando o dinheiro, ou você vai servir ao dinheiro, desprezando a Deus. Presta atenção, irmão. Nós temos muitas dificuldades na nossa vida, e todas elas são categorizadas na categoria, na prateleira de coisas. Todos, pensa em um pecado. É sentimento, é comportamento, tá atrelado a isso aqui, ó. Porém, o dinheiro é a única potestade em que o Senhor Jesus dá ao dinheiro a personificação. Quando Deus vai falar de dinheiro, Jesus, que é Deus, vai falar de dinheiro, ele atribui ao dinheiro a personalidade de gente, de Deus. Para o Senhor, o dinheiro não é uma coisa, o dinheiro é uma pessoa. Faz sentido isso na sua cabeça? E por que o dinheiro é uma pessoa, irmão? Porque o dinheiro é o único que tem a capacidade de conversar com a gente. O dinheiro fala com nós, conosco. O dinheiro conversa. Quer ver? Uma das conversas do dinheiro, irmãos, o Salmo diz assim, ó, o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, auxílio, bem presente na hora da adversidade. O Senhor é a nossa segurança, amém? Mas quem tem 5 mil guardado no banco, o que ele pensa? Estou tranquilo. O que é isso aqui, eu estou tranquilo? É o dinheiro conversando com ele, assim, ó, enquanto você me tem, fique sossegado, viu? Que nada vai acontecer com você, que o Pai está aqui. Irmão, o dinheiro é um Deus rival, promete coisas para nós que, na verdade, nós deveríamos buscar só em Deus. Faz sentido para você? Gente que, não sei o que eu vou fazer. Como assim não sabe o que você vai fazer? Estou sem dinheiro. E se acontecer alguma coisa com meu filho? Pô, aqui, irmão, olha, como a gente é ligeiro. E se acontecer alguma coisa com eu só estou preocupado, é só um coração de pai, preocupado. Como assim, se acontecer alguma coisa com seu filho? Se acontecer alguma coisa com seu filho, Deus é o seu pai, Deus é o pai do seu filho, vai cuidar da sua família como sempre cuidou, ué. Não, mas é bom ter um dinheirinho guardado, não um dinheirinho. O dinheiro promete segurança, irmão. Por isso Deus fala assim, ó, ele é um Deus rival, hein? Não trata com ele como coisa, não, que você vai bater a nave. Você tem que tratar com ele como gente. Além de conceder a nós segurança, outra coisa que ele promete, sendo um Deus rival, é confiança. Tem um ditado aí que diz que um homem com dinheiro no bolso, até o andar dele muda. Já viu esse ditado aí? Um homem com dinheiro no bolso, até o andar dele muda. Pode chegar nos bar da vida. Pode chegar não, né? Não vai lá não, em nome de Jesus. Mas na época que você ia, na época que eu ia, dava para saber no bar quem estava com o dinheiro no bolso. É o cara que estava falando, gesticulando na mesa, o cara que batia, chama mais duas. O que estava na bota era o cara que estava ali, quietinho, isso aqui. Por quê? Porque quando eu estou com o dinheiro no bolso, eu sou mais homem, eu sou mais confiante. Agora vai acabando dinheiro, eu vou murchando. Calma aí, a sua identidade está em Deus ou no dinheiro? Quem que é o nosso Deus? Amém ou não, irmãos? Ou a gente coloca esse negócio em ordem logo do dinheiro, ou ele vai batendo em nós 2019 inteiro, e nós nunca vamos viver o sobrenatural. Porque Deus não é o Deus de Israel, é o Deus mamão. A gente está sem dinheiro, a gente fica triste. A gente está sem dinheiro, a gente fica inseguro. A gente está sem dinheiro, a gente fica preocupado. Faz sentido isso na sua cabeça? Você é louco. Deus faz o que Ele deve. Deus não deve nada para ninguém. Nós deveríamos buscar em Deus as coisas que, na verdade, nós buscamos no mamão. Nós não, né? Em nome de Jesus. Vou terminar agora. Agora eu vou terminar mesmo. São 8:55, eu não vou passar, não. Tinha mais. E com certeza outros virão e falarão melhor sobre o tópico número 2. Eu vou ficar só aqui no dinheiro, nos gastos. Só tem uma coisa, irmão. Para você sair desse liquidificador que você está batendo aqui de confiança, identidade, proteção, cara, buscando dinheiro. Só tem um jeito de você lidar com o mamão. E é um jeito que você não vai gostar muito de ouvir. Mas mesmo assim eu vou falar. Porque eu não gostei de ouvir. Então, só tem um jeito de você mandar uma mensagem para o mamão que não é ele que manda na sua vida. É você dando. É você pegando ele. Irmão, você já deu oferta. Isso aqui não vamos passar a oferta de novo. Isso aqui não tem nada a ver com não é querer seu dinheiro, tá bom? Nada a ver.
Isso aqui é uma firme resolução para o seu 2019. É você olhar para ele e falar, cara, quem faz o meu itinerário não é você. Cara, quem manda em mim não é você. Eu não faço os meus planos com base em você. Tem um pastor que ele conta uma história, o dia que ele deu o dinheiro do carro da esposa dele lá na igreja. Você já ouviu isso aí? Você nunca ouviu? Eu vou contar, não vou citar o nome, não, vou contar bem mais rápido do que ele conta. Ele falou que assim, que ele estava guardando dinheiro para dar um carro para a esposa dele, e daí ele foi para o culto, daí Deus falou com ele, falou, dá o dinheiro. E ele não fala o valor, mas ele fala que era dinheiro, não é 100 reais, dinheiro. Ele, na primeira coisa que ele fez é repreender o demônio, né, falou, está amarrado, em nome de Jesus, não é de Deus aí. Mas depois ele foi conversar com a mulher dele no meio do culto, né, mulher crente também, a mulher olhou para ele e falou, então amor, é para dar. Ele falou, cara, lá passou o negócio, passou. Daí depois na cama à noite, lá os dois, ela olha para ele e fala assim, amor, eu estou triste, mas estou feliz, porque a gente fez vontade de Deus. E daí a resposta dele foi brilhante, ele olhou para ela e falou assim, então parabéns para você, porque eu estou só triste, só, eu não estou nem feliz, não nada não. O que eu aprendi? Dá mesmo que for para doer. Dá doendo mesmo. Porque daí você está mandando a mensagem para ele, irmão, você não manda em mim. Você não conversa comigo não, cara, eu não ouço a sua voz. Porque quando a gente vai pegar o dinheiro no bolso, a garopa, porque já é peixe, já mergulha fundo, nós nem acha, né? A onça ruge, sei lá o que a onça faz. O mico-leão, que é esperto, né? Já sobe, você também não pega. No final das contas, o que a gente pega é a tartaruga marinha. Mas porque a tartaruga, meu irmão, é lerda, daí não consegue pegar ela rapidinho, a gente coloca, já está tudo certo, mas daí não dói, daí não... Irmão, ou a gente rompe com isso esse ano, cara. Ou a gente... Você quer saber, cara? Você não manda em mim não, cara. Você não manda em mim não, você não dá as cartas aqui em casa não, velho. Não é por causa de você que eu estou bem com a minha esposa não, mano. Ela não está bem comigo porque eu dei um presente legal não, cara. Amém? Faz sentido? Quero orar com você. Eu sou ruim de acabar, eu acabo, né? Eu só acabo, então nós vamos acabar agora. Eu quero orar, cara, para que esse ano de 2019 realmente seja um ano de experiência com Deus, cara. Um ano assim que a gente viva o sobrenatural mesmo, de verdade, cara. Mas se não colocar Deus na frente, que é o primeiro, se não colocar em ordem aí toda essa questão. Eu só uma coisa, irmão, sabe quantos versículos tem sobre o reino de Deus na Bíblia? Sabe quantos versículos tem sobre o reino de Deus? Eu aprendi isso com o pastor Hernanes Dias Lopes. Sobre reino de Deus tem 600 e alguns versículos. 600 e alguns. Reino de Deus é uma coisa importante, né, gente? Jesus veio pregar o reino de Deus. Sabe quantos versículos tem sobre dinheiro? Mais de 2.000. Jesus fala mais sobre dinheiro do que sobre reino dos céus. Então é um assunto importante mesmo, né? E é interessante que eu cuidei de algumas pessoas que estão passando dificuldade lá. E várias pessoas já chegaram diante de mim com a questão assim, Felipe, eu estou com dificuldade em promiscuidade, estou com dificuldade em mentira, mas dezenas de dificuldades. Mas nunca ninguém chegou em mim e falou assim, Felipe, eu estou com dificuldade no dinheiro, me ajuda. Tem alguma coisa errada? Porque se é o assunto que Jesus mais trata, não é possível que é o assunto que menos gente tem problema. Ou, na verdade, a gente só mascara mesmo. Ou a gente só mascara. Ah, não, eu vou falar sobre adultério, mas não vou falar sobre dinheiro. Jesus falou mais de 2.000 vezes, mais de 2.000 versículos sobre dinheiro. Para um ano de 2019 ser um ano sobrenatural, a gente vai ter que colocar em ordem isso aí. Se a gente não colocar em ordem, vai ficar difícil passar por... Amém, né? Vamos orar. Abaixa a cabeça, feche seus olhos. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado mesmo por esse momento precioso, Senhor. Estarmos aqui ao redor da sua palavra, Deus. Sua palavra que é um espelho para nós. Só o espelho tem a capacidade de revelar tudo que está errado em nós. A gente não consegue ver, a gente não vê a nossa face, mas quando a gente está diante de um espelho, as coisas que estão erradas aparecem. Assim é a sua palavra, Jesus, ela revela tudo aquilo que está desalinhado na nossa vida. Então, por favor, nós queremos viver um ano de 2019 cheio de experiências com o Senhor, viver o sobrenatural. É para isso que nós estamos nessa casa, nós confiamos na liderança desse lugar, Senhor. Eu sei que é para lá que nós estamos indo, porém é só apontamento, é só orientação. Se nós não nos movermos, nos movimentarmos em relação a isso aí, a pessoa do meu lado vai ter, o da frente vai ter, e eu vou ficar parado no mesmo lugar, não vou saber porquê. Então, nos ajuda nisso, Senhor, para a glória do seu nome, nos ajuda nisso, Senhor, em nome de Jesus, Deus.
Irmãos, ó, só uma coisa antes de eu passar para o Marcos Vinícius, é que é o seguinte, ó, a gente é bom em dizer que a gente está bem, sem fazer nenhum teste. Só o teste revela as coisas, é o teste que revela. Por exemplo, eu sou bom em... Se você perguntar para mim, Felipe, como é que vai sua saúde? Eu vou falar para você, tá boa, mas faz 12 anos que eu não faço nenhum exame. Faz 12 anos que eu não faço nenhum exame, nenhum. E você perguntar, tá, não tá boa? Não tá boa. Não sei se está bom ou não, mas que tá. Mas isso aqui é o teste que revela a verdade. É o teste que... Por exemplo, Pedro fala... Eu vou dar um exemplo bíblico, fica mais fácil, a gente é crente, a gente gosta de exemplo bíblico. Assim, o Pedro fala assim, Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Eu vou com o Senhor até a morte. Jesus falou, Pedro, na hora que vier o teste, você vai ver qual que é a verdade do seu coração, cara. Porque eu vou com o Senhor até a morte não quer dizer nada. Não quer dizer nada, qualquer retardado pode falar isso. Eu vou com o Senhor até... Pedro, qualquer bobão pode falar isso aí, cara. O que vai revelar a verdade é o teste. Irmãos, a Bíblia é o teste da nossa vida. A Bíblia é aquela que revela verdadeiramente o que está escondido e o que está... Que nós não fujamos do teste. Que nós não adianta chegar no médico e falar assim, ó médico, pode fazer aí, mas câncer eu não tenho, hein? Já estou avisando para o senhor já que câncer não é. Não adianta, cara. Se for, é bom que ele fale. Amém ou não, irmão? Se for, é bom que ele fale logo. Então, vamos ver o que está errado e deixa a Bíblia revelar o que está errado em nós. E seja lá o que for. Se for câncer, é bom que ela fala logo. Nós já inicia o processo e abraço. Amém ou não? Amém, né? Beleza. Deus abençoe você. Obrigado mesmo pelo silêncio.